Há uma bomba que é proibida de ser usada em centenas de países pelo mundo. Mas se eu te disser que o Brasil, um país pacifista, que não tem o hábito de travar guerras pelo mundo, usa ela, você acreditaria? Que bomba é essa? Por que o país ainda permite seu uso? E por que todos clamam por sua extinção? A bomba cluster. Uma munição do tipo cluster nada mais é do que uma bomba de fragmentação, ou seja, é uma bomba de casca oca, que tem dentro dela dezenas ou até centenas de outras bombas. São projetadas para serem lançadas do solo ou a partir de aeronaves. Ao serem liberadas no ar, as submunições conseguem saturar uma área imensa, do tamanho de vários campos de futebol, o que é excelente para atingir tropas terrestres. A maioria delas é de queda livre, o que significa que não são guiadas em direção a um alvo por infravermelho ou GPS. Algumas, inclusive, podem ser equipadas com pequenos paraquedas para retardar sua descida, permitindo que a aeronave escape da área da explosão em ataques de baixa altitude. Essas submunições podem ser de vários tipos diferentes. As principais são as incendiárias, que usam fósforo branco ou napalm para causar intensos incêndios. Tem também as antipessoais, que ao tocar no chão liberam inúmeros fragmentos em todas as direções para ferir ou causar baixas nas forças inimigas, similar a uma granada. Já as de colocação de minas lançam minas antipessoal ou antitanque, que não detonam imediatamente. Ao contrário, com a velocidade da queda, elas afundam no solo e ficam lá, esperando o contato de pessoas, tanques ou outros veículos para explodirem. Há até mesmo uma destinada à distribuição de folhetos, que, quando lançada, dispensa mensagens na área pretendida, seja exigindo a redenção do adversário ou dando uma instrução à população civil. Tem uma outra, inclusive, que dispensa centenas de filamentos de carbono ou alumínio, que ao tocar na rede elétrica danifica o sistema de transmissão de energia. Por fim, tem uma que ao ser lançada, dá um like nesse vídeo. É certeiro. Como ela ainda se expande, ainda acerta ali no botãozinho de se inscrever. Lança sua bomba aí, vai. Eu sei que você tem uma. E acerte simultaneamente ali no joinha e também na inscrição. Não vai errar o alvo, viu? Comenta aí também qual dessas variações de bombas mais te surpreendeu. Qual você nem imaginava que existia. Mas o que as bombas cluster têm de tão grave ou diferente de outras bombas para que a comunidade internacional tente estabelecer o seu fim? Bomba cluster. Efeitos colaterais indesejados. Embora todas as armas tenham o potencial de causar muita destruição, as bombas de fragmentação apresentam um risco maior para os civis, por dois motivos. Primeiro, como atingem uma grande área, elas frequentemente acertam objetivos militares e civis na região. Segundo, essas bombas costumam deixar para trás uma grande quantidade de explosivos não detonados, que podem permanecer perigosos por décadas após o fim de um conflito, já que é difícil e caro localizar e remover todas elas. Por causa disso, os locais atingidos acabam se transformando em verdadeiros campos minados. Por essa razão, a Cruz Vermelha a classificou como uma das maiores ameaças bélicas atuais depois das armas nucleares. Afinal, ela é um tipo de arma que não reconhece cessar-fogo e não diferencia combatentes de civis. Para ilustrar o tamanho da barbárie que ela causa, mais de 98% das vítimas desse tipo de munição são civis e 40% delas são crianças. É que algumas dessas submunições foram pintadas com um amarelo bem forte para aumentar sua visibilidade e alertar as pessoas. No entanto, por serem pequenas e coloridas, são atrativas para crianças que pensam ser brinquedos. Junte isso ao fato de que entre 2 a 20% das munições cluster
não explodem no momento do impacto. Para bombas mais antigas, a taxa de não detonação é bem maior. Há muitas delas ainda para serem acidentalmente encontradas. E no Laos, um país localizado no Sudeste Asiático, isso está causando um problema gravíssimo. É que, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos lançaram mais de 2,5 milhões de toneladas de munição sobre o Laos. É tanta bomba que é o equivalente ao lançamento a cada 8 minutos, 24 horas por dia, durante 9 anos. Aproximadamente 270 milhões de bombas de fragmentação foram lançadas. 80 milhões não detonaram, ou seja, 30%. Estima-se que pelo menos 1/3 do país esteja contaminado. Desde que a guerra acabou, há quase 50 anos, mais de 25 mil pessoas foram mortas ou feridas por elas. E piora, menos de 1% das bombas que não detonaram foram eliminadas. Ou seja, mais de 99% ainda estão lá. Uma exposição realizada por um centro que ajuda na recuperação dos feridos no Laos mostra o quão expressivo era a quantidade de bombas lançadas em um único desses milhões de bombardeios. Até 2016, os Estados Unidos contribuíram com quase 5 milhões de dólares por ano para os esforços de desminagem no Laos. Durante 9 anos de bombardeio, eles gastaram 16 milhões de dólares por dia. Por causa disso, muitos indivíduos e centenas de grupos, como a Cruz Vermelha e as Nações Unidas, lutam contra o uso de munições do tipo cluster. E os resultados vieram. Em 2008, foi feita uma convenção sobre as munições cluster em Oslo, na Noruega. 107 países ratificaram o tratado e se comprometeram a jamais utilizar munições cluster em suas batalhas. E não foi só isso, pactuaram também em não produzir, obter, armazenar ou transferir a ninguém esse tipo de arsenal. Isso foi um grande avanço? Não tenha dúvida, foi sim. Mas há um problema. Não foram todos os países que assinaram. Vários deles possuem quantidades expressivas desse tipo de armamento. Participar desse pacto faria com que tivessem que se desfazer de tudo, sem contar que nem todas as nações consideravam que essas munições realmente eram um problema. Estados Unidos, Rússia e o Brasil foram alguns dos países que não celebraram o acordo. Em 2023, dos 193 países do mundo, 16 não apenas se recusam a assinar, mas também produzem e exportam essa munição. E isso tem implicações. Uma delas está acontecendo agora, na guerra da Ucrânia contra a Rússia. 15 anos depois da convenção proibir seu uso. É que nenhum desses dois países assinaram o acordo. Assim, tem sido frequente o uso desse tipo de munição nesse conflito, em ataques que causam milhares de baixas civis e danificam casas, hospitais, escolas. Inclusive, vários quilômetros quadrados do solo ucraniano já estão contaminados por elas, o que certamente machucará muita gente nos próximos anos e décadas. Mas vale lembrar que, mesmo não tendo assinado o acordo, ambos os países podem estar cometendo graves crimes de guerra, já que o Protocolo 1 da Convenção de Genebra estabelece que é proibido fazer ataques indiscriminados a populações civis. E as evidências nos revelam que está acontecendo justamente o contrário. Pessoas têm encontrado em seus quintais restos de submunição após verem foguetes passando e ouvirem uma série de explosões. Médicos têm tirado esses mesmos fragmentos de pacientes não combatentes, entre eles idosos e crianças. Assim como a Rússia e a Ucrânia, o Brasil também não assinou o acordo contra o uso de munições cluster. Mas por quê? Bomba cluster, um mal necessário? Porque o Brasil, um país historicamente pacifista, está na contramão do mundo. Porque ele está discordando de outras centenas de outras nações que entendem que é abominável o uso e fabricação desse tipo de equipamento.
O primeiro passo para entender isso é saber que o país possui empresas que atuam no setor de defesa. Uma delas, a Avibraz, é responsável pela construção de várias coisas: mísseis, sistemas de defesa antiaérea, aviões remotamente tripulados e também munições cluster. Especialistas afirmam que a articulação entre setores militares e a indústria de armamentos no Brasil fez com que o país não assinasse o acordo em 2008 e mantivesse a mesma posição por todos esses anos. É que propostas para proibir esse tipo de munição já foram debatidas várias vezes pelos legisladores. Em 2022, por exemplo, o projeto de lei 3.228 de 2012 buscava proibir a produção, armazenamento e venda dessas armas pelo Brasil, mas foi rejeitado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Aqueles que defendem a continuação da fabricação e comercialização desses equipamentos pelo país argumentam que 1. As munições cluster são utilizadas por outros exércitos da América do Sul e a proibição delas em território nacional colocaria o Brasil em perigo, já que elas são importantes armas de dissuasão pelo medo que impõem. 2. Essas munições fazem parte de um longo progresso e desenvolvimento tecnológico da indústria nacional. Jogar todo esse conhecimento fora seria um grande retrocesso. 3. Afirmam que as bombas cluster brasileiras não criam campos minados, pois possuem a capacidade de se autodestruir, o que atende aos princípios humanitários da Convenção sobre Munições Cluster. Mas especialistas questionam esses dados. Dizem que o resultado obtido pelos fabricantes em laboratórios são diferentes dos resultados no mundo real, onde as diferentes condições de clima, vegetação e solo produzem resultados bem diferentes. A responsabilidade das nações em relação à vida e à integridade física das pessoas é uma questão urgente que demanda ações efetivas. Impedir a criação desses campos minados é garantir conflitos com menos danos aos não combatentes. Pessoas que têm suas vidas completamente destruídas por uma guerra que não declararam e que não lutaram, mas que pelo simples fato de terem nascido no local, colhem seus resultados mais nefastos. Pois é, como eu sei que você gostou de conhecer essa bomba super controversa, aposto que você também gostará desse outro vídeo, em que falamos sobre bombardeios que destruíram cidades inteiras durante a Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de ataque pode voltar a acontecer atualmente? Estamos livres? Clique aí para conferir. Se preferir, pode clicar nesse outro vídeo também, em que a gente fala sobre o uso de camuflagem rosa pelos exércitos na Segunda Guerra Mundial. Isso funcionou ou foi uma catástrofe? Espero você lá. Valeu, tchau, tchau. Combate e conquista.